Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, um só Deus. Queridos amados irmãos, em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dando continuidade às nossas pequenas reflexões sobre tudo o que é vivido durante a Quaresma, toda a beleza, toda a profundidade, toda a riqueza que transforma toda a nossa vida. Estava pensando hoje, em 3 dias de Quaresma, parece que sentimos que poderia ser Quaresma a vida inteira, porque nós somos puxados, levados à oração, a jejuar, e nós vamos percebendo que o nosso coração vai amolecendo verdadeiramente. E hoje nós vamos falar sobre o pão celestial. De todas as regras litúrgicas pertencentes à Quaresma, uma é de importância crucial para a sua compreensão. E sendo peculiar a ortodoxia, é em muitos aspectos uma chave para a sua tradição litúrgica. É a regra que proíbe a celebração da Divina Liturgia nos dias de semana da Quaresma. Esta regra foi estabelecida no Sínodo de Laodiceia, no cânon 49, no ano 365. As rúbricas são claras. Sob nenhuma circunstância, a Divina Liturgia pode ser celebrada na Quaresma de segunda a sexta-feira, com uma exceção: a festa da Anunciação, se esta cair em um dia de semana. Às quartas e sextas-feiras, no entanto, um serviço noturno, especialmente é o da comunhão, e é prescrito, é chamado de Liturgia dos Dons Pré-Santificados, ou Liturgia de São Gregório de Alugista, que nós estamos celebrando hoje. Tão radicalmente esquecido o significado desta regra, que em muitas paróquias, especialmente aquelas que por muito tempo foram expostas a influências ocidentais e latinas, ela simplesmente não é obedecida. E a prática latina das liturgias diárias privadas ou memoriais é continuada durante toda a Quaresma. Mas, mesmo onde ela é obedecida, nenhum esforço é feito para ir além de um cumprimento formal com rúbricas e entender seu significado espiritual, a profunda lógica da Quaresma. É importante, portanto, que expliquemos de forma mais detalhada o significado desta regra que transcende a estrutura da Quaresma e ilumina toda a tradição litúrgica da ortodoxia. Em termos muito gerais, temos aqui a expressão e a aplicação de um princípio litúrgico fundamental: a incompatibilidade da Eucaristia com o jejum. Para entender, no entanto, o significado desse princípio, é preciso começar não com o jejum, mas com a Eucaristia. Na tradição ortodoxa, profundamente diferente nisso da teologia eucarística e da prática do catolicismo ocidental, a Eucaristia sempre preservou seu caráter festivo e alegre. É, antes de tudo, o mistério da vinda e presença de Cristo entre seus discípulos e, portanto, a celebração, em um sentido muito real, de sua ressurreição. De fato, é a vinda e a presença de Cristo na Eucaristia que é para a Igreja a prova de sua ressurreição. É a alegria e o ardor dos corações experimentados pelos discípulos quando, no caminho para Emaús,
Cristo se revelou a eles no partir do pão. Lucas capítulo 24, versículo de 13 a 35. Que é a eterna fonte do conhecimento experiencial e existencial da ressurreição da igreja. Ninguém viu a ressurreição real, e ainda assim os discípulos acreditaram nela, não porque alguém os ensinou, mas porque viram o Senhor ressuscitado. Quando as portas estando fechadas, ele apareceu entre eles e participou de sua refeição. A Eucaristia ainda é a mesma vinda e presença, a mesma alegria e ardor de coração, o mesmo conhecimento transracional, mas absoluto, de que o Senhor ressuscitado se faz conhecido na fração do pão. É tão grande essa alegria que para a igreja primitiva o dia da Eucaristia não era um dos dias, mas o dia do Senhor. Um dia já além do tempo, pois na Eucaristia o reino de Deus já estava rompendo. Na última ceia, o próprio Cristo disse aos seus discípulos que ele lhes concedeu o reino para que pudessem comer e beber à sua mesa em seu reino. Sendo a presença do Senhor ressuscitado, que ascendeu aos céus e está sentado à direita do Pai, a Eucaristia é, portanto, a participação no reino, que é a alegria e paz no Espírito Santo. A comunhão é o alimento da imortalidade, o pão celestial. Aproximar-se da mesa sagrada é verdadeiramente ascender aos céus. A Eucaristia é, portanto, a festa da igreja, ou melhor ainda, a igreja como festa, como regozijo na presença de Cristo, como antecipação da alegria eterna do reino de Deus. Toda vez que a igreja celebra a Eucaristia, ela está em casa, no céu. Ela está ascendendo, onde Cristo ascendeu para nos fazer comer e beber à sua mesa do seu reino. Entende-se então por que a Eucaristia é incompatível com o jejum, pois o jejum é a principal expressão da igreja como ainda em estado de peregrinação. Como estando apenas a caminho do reino celestial, e os filhos do reino, disse Cristo, não podem jejuar enquanto o noivo estiver presente com eles. Mas por que então alguém pode perguntar: a comunhão é distribuída durante os dias de jejum na liturgia dos dons pré-santificados? Isso não contradiz o princípio enunciado acima? Para responder a essa pergunta, devemos agora considerar o segundo aspecto da compreensão ortodoxa da comunhão: seu significado como a fonte e o poder sustentador do nosso esforço espiritual. Se, como acabamos de ver, a Sagrada Comunhão é a realização de todos os nossos esforços, o objetivo pelo qual nos esforçamos, a alegria suprema da nossa vida cristã, ela é também e necessariamente a fonte e o começo do nosso próprio esforço espiritual, o dom divino que nos torna possível conhecer, desejar e lutar por uma comunhão mais perfeita no dia sem noite. Pois o reino, embora tenha chegado, embora venha na igreja, ainda está para ser cumprido e consumado no fim dos tempos, quando Deus preencherá todas as coisas com ele. Mesmo nós o conhecemos e participamos dele em antecipação, participamos agora do reino que ainda está por vir. Prevemos e antecipamos sua glória e bem-aventurança, mas ainda estamos na terra, e toda a nossa existência terrena é, portanto, uma longa e muitas vezes dolorosa jornada em direção ao último dia do Senhor.
Nessa jornada, precisamos de ajuda e apoio, força e conforto, pois o príncipe deste mundo ainda não se rendeu. Pelo contrário, sabendo de sua derrota por Cristo, ele encena uma última e violenta batalha contra Deus para afastar dele o máximo possível. Tão difícil é essa luta, tão poderosas são as portas do Hades, que o próprio Cristo nos fala sobre o caminho estreito e poucos que são capazes de segui-lo. E nessa luta, nossa principal ajuda é justamente o corpo e o sangue de Cristo. Aquele alimento essencial que nos mantém espiritualmente vivos e, apesar de todas as tentações e perigos, nos torna seguidores de Cristo. Assim, tendo participado da Sagrada Comunhão, oramos que essas dádivas sejam para mim a cura da alma e do corpo, a repulsão de todo adversário, a iluminação dos olhos do meu coração. Alguns estudiosos eruditas ortodoxos, que nós temos muitos eruditas, muitas pessoas inteligentes, sábias, dizem que os santos padres escreveram que nós devemos comungar no mínimo uma vez na Santa Quaresma. Mas eles se esquecem que essas pessoas que comungavam uma vez, esses monges que ficavam isolados em oração, tão diferente do que nós vemos hoje. Esses homens sábios, eruditos da ortodoxia, não se rendem à Eucaristia e fazem do seu saber, do seu conhecer, apenas vaidade e orgulho, e não se rendem. Mergulhados no pecado, não se arrependem dele, e a Eucaristia é como se fosse uma coisa qualquer. Basta apenas, Padre, que eu vá apenas na Páscoa comungar. Não são todos que vão se salvar, meus queridos e amados irmãos. Talvez eu seja o primeiro que vá para o inferno. Devemos mudar a nossa vida, entender a Eucaristia como o centro de toda a igreja. Todos os mistérios apontam para a Eucaristia. Um homem é ordenado padre para celebrar a Eucaristia. Nós somos batizados, crismados para fazer parte do corpo para receber a Eucaristia. Nós confessamos para receber a Eucaristia. Nós casamos para sermos uma só carne e não estarmos em pecado para receber a Eucaristia. Nós geramos filhos para que os nossos filhos possam receber a Eucaristia. Tudo gira em torno da Eucaristia. E se a Quaresma e o jejum significam a intensificação dessa luta, é porque, de acordo com o Evangelho, então estamos cara a cara com o mal e todo o seu poder. E então, portanto, que precisamos especialmente da ajuda e do poder desse fogo divino. Daí a comunhão quaresmal especial com os dons pré-santificados, ou seja, os dons consagrados na Eucaristia do domingo anterior e mantidos no altar para distribuição nas noites de quartas e sextas-feiras. Não há celebração da Eucaristia em dias de jejum, porque a celebração é um movimento contínuo de alegria, mas há a presença contínua dos frutos da Eucaristia na igreja. Assim como o Cristo visível ascendeu ao céu, mas está invisivelmente presente no mundo. Assim como a Páscoa é celebrada uma vez por ano, mas seus raios iluminam toda a vida da igreja. Assim como o reino de Deus ainda está por vir, mas já está no meio de nós. Assim também com a Eucaristia, como o sacramento e a celebração do reino, como a festa da igreja, é incompatível com o jejum e não é celebrado durante a Quaresma. Como a graça e o poder do reino que estão em ação no mundo, como nosso fornecedor do alimento essencial, é a arma da nossa luta espiritual. Está no centro do jejum é de fato um maná celestial que nos mantém vivos em nossa jornada pelo deserto da Quaresma. Amém.